Irmãos, Romanos, vamos lá. Eu vou fazer uma pergunta que eu não espero resposta. E aí talvez você diga... Obrigado, varão. Aí talvez você diga, se você não espera a resposta, por que você vai perguntar? Chama-se uma pergunta retórica. Romanos 8, a Bíblia Almeida, revista corrigida e fiel. A pergunta que eu vou fazer é a seguinte, não precisa levantar a mão não. Você já reviu o que eu preguei de Romanos capítulo 1 até agora? Existe uma playlist lá. Se você colocar, essa noite eu dormi ouvindo. Aí eu aprendi um monte de coisa para pregar para vocês hoje. Então, pega, irmão, tipo assim, pega lavando a louça, limpando o carro, fazendo alguma coisa, irmãos. Tempo é dinheiro. Entende isso? É denário. Eu não consigo fazer uma atividade só mais, varão. Sabia disso aí? Não consigo mais, não. Eu tenho que fazer umas 3 ou 4 ao mesmo tempo. Enquanto eu estou fazendo uma, estou aprendendo com a outra, estou atendendo um telefone e o negócio anda. Né? A gente perde um pouquinho aqui e ali. Mas tentem fazer isso, irmãos. Pega o Romanos, desde o capítulo 1, porque eu escolhi o livro de Romanos primeiro, porque para mim é a base da nossa fé. Eu costumo dizer que se nós não tivéssemos mais nenhum outro livro da Bíblia e tivéssemos só os fragmentos do livro de Romanos, era o suficiente para você ser um bom crente. Então presta muita atenção no que eu estou pregando. Romanos capítulo 1, Paulo nunca tinha visitado Roma. Mas Paulo queria muito ir a Roma e ele vê falar da fé dos romanos. Só que Paulo sabe que os romanos, eles são gentios. Paulo sabe que a vida em Roma não era aquela vida da comunidade judaica. Comunidade judaica era como se fossem pessoas que moravam no interior. A vida em Roma era muito diferente. A vida em Roma era uma metrópole. Então eles estavam ali e tudo de bom no mundo estava em Roma. Então Paulo decide falar com eles. Olha, tem muitos problemas aí em Roma. E Paulo então vai designar esse pessoal como sendo os gentios. Então tudo isso você vai aprender lá no capítulo 1, que nós já fizemos. Olha, os gentios, a vida deles não é legal. A vida deles não é boa. Só que tem um problema. Ele entra no capítulo 2. A vida deles não é boa porque eles vivem envolvidos com cultos de orgias a deuses falsos. Eles adoram o sol, adoram a lua, eles adoram qualquer coisa que você passar na frente. Essa é a vida dos romanos. E aí, no capítulo 2, como ele sabe que ele também está escrevendo a judeus, ele diz assim, só que os judeus também não ficam muito atrás. Vocês podem até não ter os mesmos problemas dos gentios. Vocês podem não beber sangue humano, vocês podem ter um pouco mais de cuidado na questão de adoração, só que vocês não são diferentes dos romanos. É aí que ele entra no capítulo 3, e eu dou destaque para o versículo 23, onde todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E esse texto, irmãos, ele é muito interessante porque nós temos uma péssima tendência. Eu digo péssima porque realmente é péssima, de olhar os pecados dos outros e esquecer dos nossos próprios. Então eu disse que Paulo pega o coletivo de pecados e transforma numa palavra só, que é pecado.
esse pecado que Paulo aplica, ele tanto inclui o pecado de Adão, quanto inclui os nossos próprios pecados. Quem lembrou disso até aqui? Amém? Quando ele chega no capítulo 4, ele vai falar sobre a justificação. Ele vai falar que o Abraão foi justificado porque o Abraão creu. Então ele diz que a única maneira que você tem para ser justificado dos seus pecados é crer em Cristo Jesus. Só. E é isso que torna o nosso evangelho, irmãos, tão simples, sem tanta dificuldade. Basta crer em Cristo Jesus. Quando ele chega no capítulo 5, o que é que ele faz? Ele nos apresenta ali a possibilidade de estarmos em Cristo. E a escolha. É você que escolhe, irmãos. Você que escolhe. Ou você está em Cristo, ou você está em Adão. Só que ele também te dá o caminho. Em Adão, todos morrem, mas em Cristo todos serão vivificados. Então Paulo mostra a doença, que é o pecado, e Paulo mostra a cura, que é Jesus. Quando ele chega no capítulo 7, ele está num debate agora, porque alguns judeus insistem que para salvação é necessário guardar a lei. Tem que guardar a lei, senão não vai ser salvo. Essa é a visão do judeu. E aí Paulo vai trabalhar que quem insiste em guardar a lei, quem quer guardar sábado, quem quer fazer aquele monte de sacrifício do Antigo Testamento, Paulo diz que está distante de Cristo. E no mesmo capítulo 7, Paulo, ele revela a nossa humanidade em relação à lei. Ele diz assim, olha, eu tenho um problema. Eu gosto muito de ler a Bíblia, eu gosto muito da lei de Deus, só que eu sinto em mim uma força maior lutando contra a minha cabeça. E aí, todo mundo se lembra que eu expliquei que nós temos um eu interior, certo? Que é o que nós vamos chamar aí de alma ou de espírito. Esse eu interior, ele é espiritual, porque ele capta tudo que está no plano espiritual. E nós temos um eu carnal. Esse assunto é tão antigo, irmãos, que alguns filósofos gregos, eles colocavam da seguinte maneira, principalmente alguns que eram mais ligados, não é, às filosofias do primeiro século. Eles diziam que o corpo é o invólucro da alma, ou seja, eles quase acertaram. Não é bem isso, mas era quase isso. O que eles queriam tentar explicar era mais ou menos isso que eu estou tentando explicar para vocês. Você tem um eu interior, que é aquele você. Sabe aquele você que sabe tudo de certo e de errado que você faz? Não tem esse você dentro de você? Que a gente chama de consciência. Esse eu aí. E esse eu é o eu que Deus vai tratar, irmão. Esse é o eu que Deus vai tratar. Porque não adianta você ficar tentando mostrar para mim o seu exterior.
Não adianta você tentar mostrar para Deus o seu exterior. Porque a Bíblia diz que Deus examina os corações e esquadrinha os rins. Essa é uma referência utilizada lá no Antigo Oriente Próximo, onde eles usavam literalmente as entranhas humanas como forma de adivinhação. Usavam os rins, né, da pessoa como forma de adivinhação. Então Deus olha, isso aí não adianta nada, eu consigo fazer isso. Ou seja, Deus consegue penetrar nas nossas mais profundas emoções. E é isso que é legal em Paulo. Porque quando ele diz assim, olha, tem coisas que eu quero fazer, mas tem uma outra coisa me puxando. Parece que tem um imã me puxando para o outro lado. E aí eu fico naquela briga. Aí ele diz, então o que eu faço? Eu me deleito na lei de Deus segundo o homem que sou no íntimo. Ou seja, eu sei quem sou eu perante Deus. Mas, enquanto eu estiver nessa carne, eu sou escravo da lei do pecado. E essas palavras de Paulo são tão drásticas que tem teólogos modernos que não conseguem aceitar que Paulo falava dele próprio. E até dizem, não, Paulo aqui estava usando apenas uma metáfora. Não, não tinha metáfora nenhuma. Paulo falava dele. Paulo falava dele porque Paulo era um ser humano como eu e como você. A única diferença que Paulo tinha de nós é que ele era um apóstolo do Senhor Jesus, usado pelo Espírito Santo nos momentos de escrita da Bíblia. A gente tem que parar com essa visão, irmãos, essa visão infantil. Essa visão infantil. A gente pega um personagem bíblico, a gente coloca ele como quase no céu. E não é assim que funciona a coisa. O apóstolo Paulo, inspirado por Deus, sempre que estava escrevendo as suas epístolas, mas Paulo era um homem com suas angústias. Ele próprio escreve isso em 2 Coríntios. Paulo era um homem que passava tribulação, sentia dores, fazia suas necessidades fisiológicas como nós. Então a gente tem que aprender a colocar o personagem bíblico dentro do lugar dele, que aí fica facinho para você também se compreender como ser humano. Porque se você santificar demais o personagem bíblico, você vai começar a se sentir um lixo. Aí é que está o problema. E não é. Nós somos iguais. Amém? Está claro isso aí para os irmãos? Então, quando ele diz que ele enfrenta esse problema, é aí que ele entra no capítulo 8, que nós trabalhamos a semana passada. Portanto, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Olha só que interessante. Paulo diz, homem miserável que eu sou, que situação difícil que eu vivo. Eu não devia pecar, mas eu peco. Mas eu sei que eu estou errando. Aí Paulo diz assim, portanto, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Por que ele fala isso, irmãos? Ele fala isso porque ele sabe muito bem que se eu e você for pegar essa palavra, tudo que ele escreveu, do 1 ao 7, sem esse complemento, o mundo não ia vencer de psicólogo e psiquiatra. Você ia ter que viver no psicólogo e no psiquiatra o tempo inteiro. Porque como é que você iria conseguir conviver com tal conflito sem entendê-lo? Então Paulo nos mostra como entender esse conflito. E ele diz, portanto, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas anda segundo o Espírito. E diga-se carne, aqui eu expliquei, que é a natureza humana que nós temos vivido. E trabalhamos
chegamos no versículo 15 e 16. Ele diz que a gente também não precisa ficar muito preocupado. Eu acho interessante, porque eu não sei se os irmãos estão entendendo. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Amém? De verdade mesmo. Fazer que nem tinha um amigo meu, o João, ele falava assim, jura por Deus. O João, quando ele queria tirar uma confirmação, ele falava assim, jura por Deus, você está entendendo? Juro, João, eu juro. Então, irmãos, por que eu estou falando isso para vocês? Eu estou falando isso para vocês porque eu vejo um emaranhado de ensinamentos religiosos estranhos. Como dizia o ministro Marco Aurélio, vivemos tempos estranhos. E é um negócio, irmãos, que se você não compreender a simplicidade do verdadeiro evangelho, você perde muito tempo, se desgasta e fica cheio de dúvidas, sem a menor necessidade. Então, isto que eu estou pregando para vocês é simplesmente esta simplicidade. E aí lá no versículo 15 e 16, o apóstolo diz assim, vocês não precisam ficar preocupados, porque nós fomos adotados por Deus. Uma vez que você aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você foi adotado por Deus. Tá? Você tem que pensar assim. O mundo é um grande orfanato. O mundo é um grande orfanato. E todos nós nascemos órfãos. Alguém aqui já foi no orfanato? Devia ir, irmão. Aliás, quando você começar a ficar muito entediado, quando você começar a sentir muito chateado, muito estressado, eu recomendo duas coisas. Você pode ir a um orfanato, e aí você vai ver todas aquelas criancinhas, todas elas querendo ser adotadas. O instinto dela já é esse. E eles dão o maior carinho para você. Aí você fica mais feliz. Entendeu? Ou então, irmão, você vai no Hospital do Câncer de Criança, lá em Barretos, um pouco mais longe. Mas lá também você vai conseguir ver que você não tem problema nenhum. Aí você vai olhar, puxa vida, rapaz, eu não tenho problema. Que coisa, eu achei que eu tinha problema. Entendeu? Ontem eu ia descendo ali em Hortolândia, deixei o carro para lavar e fui caminhando pela calçada. Ao caminhar, eu vi uma moça bonita, sentada na calçada com uma criança no colo, pedindo esmola. Eu olhei aquilo e falei, caramba, o nível está mudando. Aí eu pensei comigo, essa moça deve ter problema. Mas ela não tem problema mental, mas ela tem problema. Você imagina isso. Aí passei a rua, fui para o outro lado, chego lá, tem outra, no mesmo nível, sentada com a criança no colo, pedindo. Ah, irmão, sabe o que eu analisei em pouquíssimo tempo? Que eu não tenho problema. Alguém aqui tem problema? Não? Que bom. Porque se você tiver, né? Tá aí algumas soluções para você, né? A irmã Pompeia, que eu admiro demais pelo cuidado que ela tem com a Adriana e, claro, o irmão Carlinhos, por tabela. O Adriel estuda numa escola de crianças especiais, né, irmã Pompeia? Não entendi. Né? Lá também é um lugar para a pessoa refletir sobre o problema, não é? Dá para ir lá também, é pertinho, irmão. A hora que você fala assim, eu estou com um problema, você vai. Vocês que estão aí na Europa, estão em Campinas, estão em qualquer outro lugar, vai na PAI. Você vai ver como é interessante, irmão. Vai lá, você vai ver que legal. Aí você nunca mais
vai ter problema. Você nunca mais vai ficar preocupado com a palavra que o pastor falou e você não gostou. Já viu isso aí? É assim, ó. Porque tem gente que fica chateado com a palavra que o pastor fala e vai embora da igreja, né? Não tem isso aí também? Então tem que ir na paz. Bom, vamos continuar nessa pegada aqui. Então o Paulo fala que nós somos adotados. Porque o mundo é um grande orfanato. E nenhum de nós nascemos como filhos de Deus. Nós nascemos como filhos de Adão. Essa é toda a diferença que você precisa entender. Quando você nasce como filho de Adão. Significa que aquela criancinha que nasceu, ela já está condenada à morte? Não. Embora ela tenha nascido em Adão, Jesus Cristo disse: deixai vir as minhas criancinhas, porque o reino dos céus é delas. Então Jesus tem um método que ele mexe com isso aí. Pergunta para mim, qual, pastor? Não sei. Eu também não sei. Mas ele tem esse método aí. Ele que falou. A gente tem que aprender a ser fundamentalista nesse aspecto. Ele falou: deixa vir as minhas criancinhas, porque o reino dos céus é dela. As criancinhas. Não são as crianças grandes. Não é? Alguns teólogos chegam a estabelecer isso, colocando um limite, né, na data da inocência e tal. Só que quando você começa a estudar alguns teóricos da pedagogia, como Piaget, Freud, você vai ver que essa fase de inocência, ela praticamente não existe. A criança está passando por uma fase de desenvolvimento o tempo inteiro, e sabendo tudo o que está acontecendo o tempo inteiro, e em construção o tempo inteiro. Então, não dá para a gente colocar até tal idade ou até tal idade. Foi Jesus quem disse. Mas, ao mesmo tempo, para que Jesus adote eu e você, as criancinhas já estão adotadas, certo? Isso aí já está tudo certo, não tem problema nenhum. Esse negócio de criancinha vai ser destruído em Armagedon, isso é tudo papo furado, irmão. Isso é tudo papo furado. Ó, irmão, se existisse inferno, igual o pessoal fala, você imagina aquela criançada no inferno fazendo o quê, velho? Só dando trabalho para Satanás. Porque, irmão, eu vou falar, tem criança que nem o Satanás aguenta. Né? Tem criança que é terrível, velho. Pelo amor de Deus. Tem criança que até chegar onde precisa, é só Jesus na causa. Irmãos, então nós somos adotados por Deus. Todo mundo tem clara essa ciência. Amém? Nós somos adotados por Deus. Quando a gente nasceu, a gente não era filho. A gente era filho de Adão. Mas quando você aceitou Jesus, o Espírito Santo, ele adota você. E a Bíblia diz que o próprio Espírito dá testemunho com o nosso espírito de que somos filhos. E se somos filhos, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Irmãos, isso é um ensinamento maravilhoso, se você parar para pensar. Você é adotado na família de Deus. E você se torna herdeiro de Deus. Ou seja, tem um ditado aí que eu acho interessante. Não sou o dono do mundo, mas sou o filho do dono. Você pode se considerar assim quando você aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Você é filho de Deus agora. E ele diz que essa garantia quem dá é o Espírito Santo. E eu duvido, irmão, eu duvido uma pessoa que está ouvindo o Evangelho constantemente e que não tem essa certeza dentro do coração de que ele é filho de Deus. Eu duvido, eu estou para ver um que não consegue ter essa certeza. Porque quem dá essa certeza é o Espírito Santo de Deus. Você pode não ser aquele melhor filho. Tem isso aí também. Mas que você foi adotado na família de Deus, você foi. Entendeu? E uma vez adotado, irmão, adotou. Vai lá no cartório, passa o nome do menino para o seu nome.
Não adianta depois o menino dizer assim: eu não quero ser mais filho do meu pai e da minha mãe. Alguém aqui consegue se desfiliar de pai e mãe? Não. Você foi adotado por Deus. É por isso que crente não perde salvação. Se eu for explicar por que crente não perde salvação, irmão, olha, é tanto argumento que tem, mas esse é mais um para você entender. Espírito Santo selou você. Você está selado pelo Espírito Santo de Deus. O selo lá no passado, ele era diferente do selo de hoje. Ele era um anel onde tinha uma certa marca do imperador ou de uma pessoa importante, e ele colocava em um determinado ponto de alguma substância parecido com uma cera, ele ia lá, dava o brasão dele no anel e fechava. Fechou, está selado. Você foi selado pelo Espírito Santo de Deus. E aí a gente entra no versículo 18 agora. Agora nós entramos no versículo 18. Porque para mim, tenho certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória em que nós há de ser revelada. Irmão, olha como a Bíblia é interessante quando você lê direitinho, sem ficar pensando o texto da Bíblia. Você entende. Você está descendo de um capítulo 7, onde Paulo está reclamando e dizendo: miserável homem que eu sou, quem vai me separar desse corpo, tal, não sei mais o quê, porque com a minha mente eu sei que eu sou escravo da lei de Deus, mas com a minha carne sou escravo da lei do pecado. E aí ele vem no 18, no capítulo 8 agora, ele vem falando sobre ser filho de Deus, sobre não ser filho, sobre andar na carne, não andar na carne. Então Paulo diz que isso causa uma aflição. Só que ele diz assim, ele sabe que vocês têm essa aflição. Ele sabe que eu tenho, e ele sabe que qualquer cristão tem. Então ele diz, só que tem uma coisa. Isso que eu estou vivendo pode ser difícil, pode ser uma luta, pode ter tropeços, mas isso aí não é nada diante da glória que vai ser revelada. Irmão, quando nós estivermos aqui no nosso período milenar com Cristo, você imagine a alegria que será. Porque não haverá mais nenhum tipo de aflição. E como último inimigo a morte, há de ser reduzida a nada. E Paulo pergunta, e nós vamos estudar lá na frente: morte, onde está a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? O aguilhão da morte era o pecado. E todos nós que aceitamos Cristo como Senhor e Salvador, na sua vinda teremos corpos transformados e nossos corpos serão sem morte e sem pecado. Então vejam, irmãos, que essa é a nossa expectativa. Então quando Paulo diz, olha, as aflições, o que eu estou sofrendo agora, mesmo diante dessa situação que eu estou, é insignificante se eu for comparar com a glória que está para chegar. É assim que você tem que entender. É assim que você que é crente, irmão. Quando eu digo crente, é cristão, porque crente até o diabo é. Você que é cristão precisa entender isso. Não é viver, irmãos, sabe, sempre cabisbaixo. Conheço crente que ele se afasta do convívio do povo de Deus, porque ele diz, eu não sou digno de estar lá no meio daquele povo. Já viu gente assim? Isso é crente besta, irmão. Você chama-se crente besta. Alguém aqui é digno de quê? Ninguém aqui é digno de nada, irmãos. A nossa dignidade está apenas em seguir a Cristo. Se alguém tiver que se jactar, jacte-se nisso.
em seguir a Cristo Jesus. Nenhum de nós. Irmão, se Deus fosse pegar, é o que eu falo. Se eu falei isso com o irmão deu risada. Simão está lá nos Estados Unidos, estava falando por telefone. E ele estava comentando comigo sobre alguns assuntos interessantes. E eu falei para ele assim, falei, irmão, se Deus for pegar hoje, agora, nesse exato momento, esquece o sacrifício de Jesus. Se Deus fosse passar um pente fino na Terra, irmão, a Terra ia ficar igual o planeta Marte. Não ia ficar ninguém. Não ia ter mais ninguém na Terra. Então ninguém é digno de nada. A nossa dignidade vem de termos aceitado nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E tem irmão que ainda joga isso no ralo. Tem irmão que ainda joga isso no ralo. E o versículo 19. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Irmãos, a vinda de Jesus, ela vai ser o maior evento que a Terra já acompanhou. Vai ser algo que vai mexer com todo o planeta Terra. Assim será a vinda de Jesus. E veja que toda a criação, não é só o homem, não. Toda a criação espera com paciência quando os filhos de Deus serão ressuscitados. E isso só acontece na vinda de Jesus. Então, irmãos, quando Jesus voltar, haverá uma transformação cósmica em nosso planeta. Sabe por quê? Porque nós já teremos, neste momento, eliminado um dos maiores inimigos do homem, que é o pecado. O pecado, se você for ver, irmão, ele estraga tudo. O pecado estraga a natureza, o pecado estraga o homem, o pecado estraga os animais, o pecado estraga tudo. Então, Paulo diz assim, olha, logo, essas dificuldades que a gente está passando são muito poucas perto daquilo que a gente vai alcançar. E toda a criação está esperando. Todos nós estamos esperando, o tempo inteiro esperando, com paciência, o dia da volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí no versículo 20. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Olha só que coisa, irmãos. Quando Deus ele cria o homem, ele coloca o homem lá no jardim, ele diz para o homem assim, ó, você fica aí. Isso aqui é muito legal. Professor Leandro Carnal, como dizia o professor Olavo de Carvalho, ele é mais espiritual do que carnal. Devia ser chamado professor Leandro Espiritual, que ele é mais crente do que um monte de crente. O professor Leandro Carnal, ele tem uma fala que eu acho interessante e se enquadra nisso aqui. Ele fala sobre a criação do homem. Deus fala assim, ó, não comam do fruto da árvore. E aí eles vão lá e desobedecem. Eles têm 2 filhos, um vai e mata o outro. Então ele fala assim, olha só a personalidade humana, o que é. Bom, todo mundo criado perfeito, de repente eles pecam e olha no que o homem se transforma. Ele e a mulher dele agora se transformam em pessoas que vão criar 2 filhos e um mata o outro. Ou seja, a natureza humana depois do pecado ficou exatamente assim, sujeita à corrupção. Isso porque eles estavam bem pertinho de Deus, irmãos. Imagine nós que estamos há 6.000 anos de história. Então, toda essa corrupção, todo
esses problemas que nós enfrentamos, eles acabaram tomando conta de nós por causa do pecado. O pecado é quem nos sujeita. O pecado é quem nos domina. Mas Paulo diz que isto vai desaparecer. Veja aí o versículo 21, junto comigo. Na esperança de que também a mesma criatura será liberta da servidão à corrupção para a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Então, irmãos, notem que Paulo aqui, ele diz que o mundo vai ser beneficiado com a volta de Jesus, por ocasião da manifestação dos filhos de Deus. É por isso, irmãos, que eu já expliquei isso, mas eu vou continuar explicando. Aliás, só para mim não perder o fio da meada, nas nossas novas séries do Pela Bíblia, e eu espero que a igreja acompanhe, todos os dias, logo, eu acho que isso deve estar entrando em vigor em uma semana ou duas. Eu vou fazer uma série de escatologia bíblica. Vai ser meia hora. Meia hora vai ter lá a série Escatologia baseado no livro O Tempo do Fim. Então, aqui a igreja todinha tem esse livro, que eu me lembro perfeitamente, que nós fizemos, inclusive, uma tarde de dedicatória. Quem não tiver, fale comigo depois ou mande o WhatsApp. Para quê? Para você entender isso. Porque ele diz aqui, que todo o mundo ao nosso redor, ele vai desfrutar da liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Essa liberdade gloriosa dos filhos de Deus ocorre quando Jesus volta, conforme eu expliquei. Então, o mundo ao nosso redor não vai ser destruído quando Jesus volta. Se você aprendeu isso, desaprenda. Tá? Quando Jesus voltar, vai ser um evento cósmico, vai mexer com tudo na terra, mas esse evento ocorre lá em Israel, e dando, inclusive, liberdade a toda a criatura que persiste em gemer. Veja o 22. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito Santo. Você percebe que Paulo separa a criação de modo geral do cristão. Ou seja, Deus ele sempre trabalha dentro desses propósitos. Os judeus vieram como povo para abençoar os gentios. E agora nós, que somos povo de Deus, juntamente com os judeus, abençoamos aqueles que são criaturas. É por isso que o texto diz: toda a criação persiste em gemer. E não só eles mesmos, mas nós também que temos as primícias do Espírito Santo, gememos nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Esse acontecimento, então, vai ser um acontecimento grandioso, onde nós seremos transformados. Isso também está ligado ao arrebatamento da igreja, que inclusive eu vou explicar nessa série, onde nós teremos os nossos corpos transformados. Porque a única maneira, irmãos, que vai ter de você desfrutar de tudo isso é se você se tornar imortal. Não tem jeito de você, com esse corpo aqui, usufruir tudo isso. E como que isso acontece? Só tem duas maneiras. Uma é ressuscitando o pessoal, com um novo corpo. E a outra maneira é Deus transformando o nosso corpo. O arrebatamento nada mais é do que uma transformação do corpo. Esse corpo que era corruptível, ele deixa de ser incorruptível, para que nós possamos começar o nosso trabalho com Cristo no período milenar.
Mas ele diz que até mesmo as coisas da natureza, como os animais, as plantas, o mundo de modo geral, ele sofre por causa desse momento que nós também sofremos. Mas o meio ambiente tornar-se-á equilibrado de novo. Os animais tornar-se-ão como nos dias de Adão. Tudo isso por quê? Porque toda a criação que está gemendo, ela vai sair deste ambiente que foi criado pelo pecado. O homem foi criado no 6º dia e é tido como a coroa da criação de Deus. Então, quando o homem peca, o homem afeta tudo, irmãos. Afeta animais, afeta o meio ambiente, afeta tudo. O pecado é uma desgraça. Então, quando Cristo volta e Cristo nos transforma, elimina de nós o nosso pecado, o mundo já começa a ter uma reversão. Quem está entendendo o que eu estou falando? Começa a ter uma reversão. E é isso que Paulo está mostrando aqui. E aí depois, no versículo 24. Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. Então agora aqui nesses 2 versículos, Paulo diz que uma qualidade que o cristão precisa ter é a paciência. É a paciência. Todos nós sabemos que está difícil. Está fácil para alguém aí? Não. Mas Paulo diz, olha, nós precisamos esperar com paciência. Aquilo que a gente vê não é paciência, não é esperança. Mas aquilo que nós não vemos, isso sim vale como esperança. E Paulo diz que nós temos que perseverar em pregação, em oração. Então, esta forma de enxergar, irmãos, a nossa esperança, ela só pode ser o convencimento do Espírito Santo na nossa vida. É por isso que a Bíblia diz que aquele que perseverar será salvo. Uma vez que você perdeu a esperança, você já não quer mais saber de Deus, de Bíblia, você peca contra o Espírito Santo e acabou a sua esperança, porque você nunca foi daqueles. Veja agora o 26. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Veja que ele relaciona essa intercessão do Espírito com o poder da esperança. Então, quando você tem esperança, mas, irmão, não sei se já aconteceu com você. Você tem esperança, você é cristão, tudo bonitinho, você acredita em Deus, está tudo certo. Mas você já notou que tem horas que parece que você perdeu a fé e acabou a sua vida? Com quem já aconteceu isso aí? Levantei. Com um monte de gente. Por que isso acontece? Então o apóstolo Paulo diz que muitas vezes a gente não sabe nem por quê. Você não sabe. Sabe aquele dia que você tem um dia de fúria? Já aconteceu com os irmãos aqui? Tem um filme lá do Michael Douglas, meu. O Michael Douglas pega um taco de beisebol, varão. Ele acaba com a cidade quase inteira. Fica louco.
Todo mundo de vez em quando tem um dia de fúria. Você pode até não pegar um taco de beisebol, mas tem hora que você fala umas besteiras, tal, xinga, briga, chuta o papagaio. E aí, o apóstolo Paulo, ele diz que até nesse momento que você não sabe o que está acontecendo com você, ele diz que o Espírito Santo está intercedendo por você. Olha que coisa maravilhosa, irmão. Eu nunca fiquei grávido, mas a irmãzinha aqui está grávida. Eu acho que assim, eu penso isso, não sei se é verdade. Mas eu acho assim que uma mulher, quando fica grávida, tem hora que dá esses negócios assim, não dá? Eu não sei o que está acontecendo, tal, não tem esse negócio aí? E o marido que paga o pato, né, irmã? Tem esses negócios sim, tem. Cadê o Belo? Ah, tá lá fora. Aí, porque é o coitado que paga o pato. Aí, o que acontece? Ele diz aqui, olha, que muitas vezes a gente não sabe nem o que a gente vai orar, irmão. Tem hora que o negócio está tão feio para o nosso lado, que você não sabe nem o que você vai orar. Você não sabe nem o que você vai falar para Deus. Aí é por isso que tem certos crentes, que talvez vocês já ouviram falar, o crente diz assim, eu não estou nem conseguindo orar, pastor. Nem orar eu consigo. Quer dizer, o crente não está entendendo que o Espírito Santo ainda está quebrando o galho dele. Ah, mas eu não estou conseguindo orar, não. Então, quando você não conseguir orar, irmão, deixa que o Espírito Santo ora por você. Quem entendeu essa palavra? Amém. Basta você ter esperança. Certifique-se a sua esperança em Cristo. E deixa que o Espírito Santo ora por você. E olha só que interessante. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Irmão, essa palavra aqui também é interessante. Eu estou um pouco tranquilo com respeito ao horário, que além de ainda estar cedo, a gente vai almoçar. Eu posso continuar pregando? Posso? Então, obrigado. Então, o texto diz aqui o seguinte, que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Nós temos por natureza a nossa forma de reclamar de tudo. Presta atenção nessa palavra aqui, ó, para você que de vez em quando gosta de ficar reclamando. Todas as coisas, todas, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Pastor, eu estava indo para a igreja, o pneu do carro furou. Glória a Deus. Se o seu pneu do carro não tivesse furado, pode ser que aquele acidente que estava lá na frente ia ser você. Ah, então Deus é ruim com o outro? Não. É só você entender o texto. Para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Então, nós que estamos ajustados dentro do propósito de Deus, dentro do plano de Deus, irmão, fica tranquilo. Não esquenta a cabeça. Ai, pastor, caiu a metade do telhado da minha casa. Fica tranquilo. Deus está te dando uma oportunidade de produzir vitamina D para você tomar um sol que faz tempo que você não toma. Entendeu? Tudo contribui para o bem dos que amam a Deus. Então, pare com essa choradeira, para com essa reclamação. Tá? Que você não vai chegar em lugar nenhum. Aí depois ele continua. Agora aqui tem um ponto muito interessante que eu sempre gosto de explicar. No versículo 29. Veja que no 28, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo, irmão, tudo faz crescer. Aí no 29, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a este também justificou. E aos que justificou, a estes também
glorificou. Irmãos, aqui tem um detalhe interessante, que eu acho muito legal, a maneira como a língua grega, ela traduz esse texto. Veja, ele não vai te chamar, ele não vai te justificar, ele não vai te glorificar. Diz o texto aqui que aqueles que se enquadram dentro do seu propósito, aqueles que foram escolhidos por ele, ele predestinou, está no passado, aconteceu lá atrás. Ele justificou, está no passado, e glorificou, está no passado. Nós só vamos receber o prêmio. Essa é a ideia do texto. O que quer dizer tudo isso? Vamos lá, aqui nós temos umas 2 ou 3 doutrinas importantíssimas dentro desse texto aqui. Nós temos a doutrina da adoção, temos a doutrina da predestinação e temos a doutrina da justificação. Então, quando você aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, ele declarou você sem culpa. Você não tem mais culpa. Você foi justificado. Posso ouvir um amém? Amém. Posso ouvir um amém? Amém. Você foi justificado, irmão. Ele nos coloca diante do Pai em uma condição de retidão e nos dá o direito de participarmos da glória dele. Você é justificado, então pare, levante a cabeça. Você é justificado em Cristo Jesus. É por isso que você tem que olhar para o sacrifício de Jesus como sendo pessoal. Porque Jesus morreu por toda a humanidade. Morreu. Só que se você olhar, você vai falar assim, ele morreu por mim. Ele morreu por mim. Ele justificou você. E aí depois, disse que ele predestinou, nos chamou e nos justificou. Alguns irmãos não entendem a doutrina da predestinação, embora eu já preguei mais de 1 milhão de vezes. Predestinação não é predeterminação, são coisas completamente diferentes. Predestinação significa que Deus nos escolheu em algum tempo da história, mesmo antes de Adão ter pecado. Tá? Isso é predestinação. Ancião, quais são os motivos que levaram Deus a me escolher? Pergunte para mim. Eu também não sei. Deus que escolheu, irmão. Uma coisa eu garanto, Deus não escolheu ninguém para perdição. Deus ele escolheu para a salvação. E essa salvação ela vai acontecer até o juízo final. Eu costumo dizer o seguinte, irmão, só não vai ser salvo quem não quiser. Enquanto o camarada estiver lutando, pode ter certeza. Lutando não é lutando com obras não, é em esperança. Conforme estamos aprendendo aqui. Depois no versículo 30, ele diz, aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não dará também com ele todas as coisas? Note, irmãos, a Bíblia mostra que o favor de Deus é tão grande em nosso favor, que ele não poupou nem seu próprio filho. Agora pare e pense comigo. Quantas vezes você já estava fazendo alguma coisa e te deu vontade de chutar tudo para o alto?
porque o negócio não estava dando certo. Levanta a mão aí com quem já aconteceu. Com todo mundo. Já pensou se Deus tivesse chutado para o alto o projeto do homem? Né? Ele não poupou o filho dele. Nossa lógica pragmática é simples. E a gente até se arrisca, né? Ah, eu esqueci o documento do carro. Eu já estou a 30 quilômetros do caminho. Mas o que eu faço? Deixa para lá, vamos atirar na sorte. Vamos atirar na sorte. Se der, velho. Se não der, eu vou ter que arrumar uma boa desculpa pro Gualda. Como diz lá o Zé Colmeia. Então, às vezes eu faço citações aqui e o pessoal no exterior, eles não conhecem. Semana passada eu falei sobre o pica-pau, o irmão escreveu, mas irmão, que é esse negócio de pica-pau aí? Quando é um desenho que tem aqui no Brasil. Então, o que acontece, irmãos? Nós somos assim, a gente chuta tudo para o alto. Deus não. Deus, ele não chutou para o alto o projeto homem. Ele sabia que ia acontecer. Mas o que é que ele fez? Ele não poupou nem o seu próprio filho em nosso favor. Irmãos, isso aqui é de uma alta glorificação. Porque você não faria isso. E nem eu. Imagine, o próprio Filho de Deus morrer em nosso lugar. E pelo fato dele ter nos justificado, quem foi justificado aí, dá um amém. Amém. Quem foi predestinado, dá um amém. Amém. Quem foi chamado, dá um amém. Tudo isso daí aconteceu conosco, irmãos. Aí ele diz assim agora, já que você foi chamado, veja, o texto tem uma sequência, se você parar para analisar. Você foi chamado, foi predestinado, foi justificado e foi glorificado. Porque a Bíblia diz que ele já nos transferiu para o reino do Filho de seu amor. Então agora, depois de tudo isso, olha a pergunta do apóstolo Paulo. Se você entendeu o que eu preguei no capítulo 7 e 8 de Romanos, olha como é que Paulo finaliza esse capítulo agora. Ou seja, só recapitulando para você entender, eu tenho um pessoal que vive uma luta do inferno enquanto está na carne, mas esse pessoal persevera, esse pessoal quer agradar a Deus, e tudo isso que eles vivem só vai terminar quando Jesus voltar. E nós não sabemos que dia que Jesus vai voltar, então a gente vai ter que continuar vivendo dessa maneira. E aí ele diz, mas fiquem tranquilos, fiquem em paz. Você já foi chamado, você já foi predestinado, você já foi justificado e você já foi glorificado. Sabe de quem depende agora, irmão? Sabe de quem depende agora? Fala assim, depende de mim. Só depende de você agora. A parte de Deus, irmão, está todinha feita. Vocês perceberam? A parte dele está certinha, toda feita, bem feita. E agora ele diz, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Irmão, isso aqui é fantástico. Ah, mas tem fulano que está me acusando. Tem fulano que está me acusando. Tem crente que fala, o diabo é acusador. Irmão, quem é que vai levantar acusação contra você? Você foi justificado, foi por Deus. Vamos parar com essa dicotomia cretina e idiota, ensinada. Você foi justificado pelo top, pelo máximo, por Deus. Você foi justificado por Deus. Quem é que pode apontar o dedo para você? Você tem que ter isso na sua cabeça. Eu fui justificado por Deus, velho. É assim que funciona a coisa. Então ninguém pode apontar o dedo para você. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita do Deus e também intercede por nós.
Então quem é que te acusa? Por que você fica preocupado com as acusações de A, B, C ou D? O Espírito Santo intercede quando você não consegue falar. Jesus foi quem morreu. Quem está te acusando não morreu por você. Foi Jesus quem morreu. Ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos. Está à direita de Deus e também intercede por você. Então, quando dá o BO na sua vida, é falar assim: Jesus, intercede por mim porque a coisa aqui está feia. Aí Jesus fala: pai, essa situação aí eu vi lá também. Só mudou o endereço e passaram-se 2000 anos, mas o negócio é desse jeito aí, viu? Aí o pai fala assim: está perdoado, no sangue de Jesus. Acorda, varão. Acorda, varão. Quer ser perdoado, mas quer tirar uma sonequinha, né? Vamos lá, cadê o Belo? Quem é que o condena? Foi Cristo que morreu, irmão. Vocês estão entendendo a grandiosidade disso que eu estou pregando para vocês? Ninguém tem autoridade de te condenar. E aí o texto prossegue assim, ó. Quem nos separará do amor de Cristo? Irmão, uma vez que você aceitou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, entende isso. De forma mística, de forma invisível, de forma que você não entende, mas eu te explico. Uma vez que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, aquele seu eu interno dentro de você, que nós vamos chamar de alma ou vamos chamar de espírito, chame como você quiser, diz a Bíblia no livro de Colossenses, no capítulo 1, que foi transportado para o reino do Filho do amor de Deus. Então, os nossos espíritos, mesmo em vida ou em morte, eles já estão dentro do reino de Deus. É assim que funciona. E é por isso que ninguém consegue te separar do amor de Deus. Não tem como separar. Não tem como tirar você agora de lá de dentro do reino de Deus. É por isso que crente não perde a salvação, irmão. De novo, para você entender isso aí. Porque tem irmão que até hoje não entendeu. Então você já está lá no reino. Você não precisa esperar o reino chegar. Como virá o reino de Deus? O reino de Deus não virá de modo suntuoso, nem de modo muito grandioso, porque o reino de Deus já está em vocês, ou entre vocês, ou dentro de vocês. Então nós já estamos no reino. Aí ele diz, olha, se você já está dentro do reino, quem entendeu que já está dentro do reino? Amém? Vivo ou morto, não interessa de que jeito que você está. Quem nos separará então do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Quem é que vai tirar você lá de dentro do reino de Cristo, irmão? Ai, pastor, mas eu estou passando fome. Bom, de dentro do reino de Cristo você não vai sair por causa disso. Estou tão angustiado. O senhor não sabe as minhas tribulações do reino de Cristo. Você não vai sair por causa disso. Quem é que vai te separar? Quem é que vai tirar você de lá de dentro? Você entendeu que uma vez que você entrou lá, você não sai mais? Não sai mais, acabou. Aí ele diz assim, e olha que legal agora o versículo 36. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia inteiro. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas as coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Aqui vai uma fala para você que gosta de ficar vendo porcaria na internet.
Na internet todo crente é vitorioso. Já viu isso aí? No Facebook, todo crente é vitorioso. Pode estar lascado como for, ele está fazendo foto lá na igreja, lá com a cara de feliz. Irmão, nossa vitória está na morte. Que consolo, hein, pastor? É esse o consolo de Cristo. Porque você já está no reino de Deus. Se você não acredita nisso, a morte faz muita diferença na sua vida. Mas se você crê, nada vai poder te separar do amor de Cristo. Em Cristo nós somos mais do que vencedores até na morte. Nós não somos mais do que vencedores porque nós estamos esperando ganhar na loteria. Como dizia o Mazzaropi, na loteria espiritiva. Nós não estamos esperando ganhar na loteria. Nós não estamos esperando que a nossa vida dê uma guinada de um dia para o outro. Nós não estamos esperando nada disso. A única coisa que nós podemos esperar é que nem o seu próprio filho foi poupado para que você tenha sido salvo. Porque eu estou certo. Presta atenção nisso aqui, ó. Nem a morte. A morte não tira você de dentro do reino de Deus. Porque você já está lá dentro. Nem a vida. A sua vida também não tira você de dentro do reino de Deus. Ah, pastor, mas eu escorreguei, pisei na bola, não sei o quê. Mas você está dentro do reino de Deus, meu amigo. Se conserte com Deus. Fala com Deus. Nem a vida. Nem anjos. Lutero dizia que ele preferia continuar lendo a Bíblia do que aparecesse um anjo para ele todo dia. A internet está cheia de visões idiotas. Ah, pessoa que foi para o céu, pessoa que foi para o inferno, pessoa que viu o anjo. O diabo ninguém quer ver. Já viu o relato na internet? O homem que se encontrou com o diabo? Não, esse aí ninguém quer ver. Mas o cara quer ir no céu, o cara quer ir aqui, o cara quer ir acolá. Paulo diz, não, nem anjos. Nada disso, irmãos. Esquece. Nem principados, nem potestades. Então, nem anjo, nem demônio. Nem o presente, nem o porvir. Nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmão, se você entender essa palavra, você vai ter um pouco mais de tranquilidade na sua vida daqui para frente. Só que você tem que entender. Mas tem coisa que eu não vejo, pastor. Felizes os que não veem e creem. Não espere ver para crer. Desenvolva a sua fé. Não perca os nossos sermões aos domingos. Aliás, domingo que vem, se Deus permitir, eu vou pregar Romanos 9. Predestinação com chamada e predestinação com propósito. Nós vamos aprender bastante sobre isso. Então, irmãos, não percam. Sabe, mesmo que você esteja aí na sua casa, né, faz igual a gente fazia antigamente. Põe o radinho no ouvido e vai assistindo. Tá? E eu quero que você preste atenção. Paulo diz, eu estou certo. Eu estou certo. Quer dizer, o Paulo disse que tinha aquela certeza de que nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem principado, nem potestade, nem presente, nem porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma coisa, aqui ele coloca no plural. Ele não disse, me poderá separar. Tipo, ele não se garantiu por ele. Ele garante a igreja. Todos aqueles que já estão dentro do reino de Deus.
nada disso nos poderá separar do amor de Cristo que está, do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.